Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, a audiência e o interesse de vocês pelo tema que a gente vai tratar hoje, que é o tema Six Sigma. Agradecer também ao professor Helder pelo convite a participar do primeiro Congresso Nacional de Eficiência Operacional. E a gente dividiu essa apresentação em duas partes. A primeira parte é uma parte mais curta, que trata um pouco da minha experiência profissional, meu perfil profissional, a minha área de formação, a minha experiência com o Six Sigma, os projetos que desenvolvi nessa área. A segunda parte, a gente vai cuidar de tratar do tema central, que é a aplicação do Six Sigma para a redução de custo. Então, a gente vai começar a apresentação e eu vou seguir aqui para o nosso PowerPoint. Nós vamos falar desse tema, que é a aplicação do Six Sigma para a redução de custos, como eu falei no início da apresentação. Aqui as informações preliminares, que falam um pouco da minha trajetória profissional. Meu nome é Arnaldo Fernandes de Souza, eu sou engenheiro mecânico de formação, me especializei em engenharia de produção, depois fiz alguns outros cursos. Me especializei também em gestão pelo INDG, do professor Falcone. Passei 2 anos ensinando no CEDEP, que é uma escola de negócios aqui da região, Nordeste, onde eu moro. E há 3 anos eu estou também lecionando especificamente a cadeira do Lean Six Sigma na Universidade Salgado Oliveira, a convite do professor Helder. Trabalhei em várias empresas, nessa minha trajetória, praticamente 35 anos trabalhando. Eu passei 30 anos dentro do mundo industrial, como executivo, e nos 5, 7 anos mais recentes, eu me dedico à carreira de consultor de empresas. A gente atua, eu vou falar um pouco mais do Grupo ARB, o que é que a gente faz, quais são os serviços que a gente presta. Minha experiência profissional, como vocês estão vendo aqui, eu trabalhei inicialmente na Ford, passei um pouquinho de tempo lá, entre estágio e primeiro emprego. Passei um tempo na Rodia também, pouco tempo. Tive uma trajetória longa aqui na White Martins, tive experiência internacional, passei 5 anos fora do Brasil pela White Martins. Voltando para o Brasil, eu fui para a Vitarella, que é uma empresa aqui da região também. Atuei lá durante 5, 7 anos com a equipe do professor Falcone, implantando o sistema de gestão dessa indústria de biscoitos, massas e biscoitos. E finalmente eu fui até a Florarte, passei 2 anos num projeto de implantação do sistema de gestão da Florarte. Foi quando eu decidi, há 7 anos, fazer essa empreitada aí e me dedicar à carreira de consultoria e à parte de educação corporativa, né? Aqui estão meus contatos, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem informações adicionais. Aqui está meu e-mail, Grupo ARB, né? Então, arnaldo.fernandes@arb.com.br. Aqui está meu celular. Esse celular também vocês vão ter contato com o WhatsApp. Aqui meu LinkedIn, afernandes.dux. E aqui o meu Instagram pessoal, que é o Arnaldo7676, desculpa. Na parte do Grupo ARB, ao qual eu pertenço, sou cofundador do Grupo ARB, nós atuamos aqui em 6 especialidades: gestão financeira, gestão estratégica, gestão empresarial, a gestão de manutenção de frota, administração de pessoal e educação corporativa. A gente tem um braço aí de treinamentos corporativos, formação de desenvolvimento de liderança, enfim, vários trabalhos que a gente atua. Vocês podem encontrar informações mais detalhadas desse serviço que a gente presta em nosso site, que ele está aqui ao lado. Então, o detalhamento de cada um desses serviços vocês podem encontrar aqui. O nosso e-mail para contato no Grupo ARB é contato@arb.com.br. E o Instagram do Grupo ARB está aí ao lado também. E para vocês saberem de forma complementar que nossos principais clientes, são clientes atuais e clientes também que a gente já desenvolveu projetos, são muitos projetos ao longo desses 7 anos. E dando continuidade aqui, eu reservei aqui alguns projetos dos quais eu participei diretamente. Na época eu trabalhava na White Martins, na região andina. Então nós fizemos alguns projetos aqui, foram vários projetos, no total foram 75. E eu, obviamente, como Deployment Champion para a região andina, a White Martins na região andina, tinha uma equipe de Black Belts, que eram 11, e nós desenvolvemos juntos aí 75 projetos. Alguns projetos iniciais, depois fizemos algumas replicações dos projetos bem-sucedidos. E esses projetos aqui eu selecionei uns muito focados na questão de custo, que é o objetivo desse nosso evento. Então, redução de custos logísticos, falando na parte de distribuição,
de produtos a granel. Vocês sabem que o White Martins ela vende gás do ar e gás carbônico. E a gente fez um projeto muito interessante lá na região andina, especificamente na Colômbia, falando sobre a redução de custos logísticos na operação nossa colombiana. Também fizemos um projeto muito bom, que foi de redução de perdas na produção de gelo seco. O gelo seco é derivado um gás carbônico, né? A gente despressuriza ele, compacta ele, vira gelo seco, e a perda por evaporação, sublimação no caso, ela é bastante intensa. E no momento que você produz, você já começa a perder o produto. Então fizemos um trabalho muito interessante de redução dessas perdas para economizar custo também, reduzir custo. Redução de inadimplência. Esse projeto foi um projeto muito bem sucedido, que nós fizemos um piloto em Caracas na época e depois replicamos praticamente para todas as unidades gerenciais da empresa na Venezuela. Né? À época eu estava atuando na Venezuela. Também fizemos um projeto de aumento de saving em compras. Esse projeto foi no Peru e nós fizemos um trabalho bem interessante lá com os fornecedores praticamente de peças de manutenção. Esse trabalho que a gente fez aqui de save de compras. Aumento de eficiência em plantas de CO2, especificamente na maior planta, que é o White Martins tem na região andina, que é a planta de Cagua. É uma planta enorme e a gente saiu de um patamar de eficiência operacional e crescemos praticamente quase 30% a eficiência dessa planta com esse projeto que a gente fez de Six Sigma. Aumento também das vendas de equipamentos de solda. Esse projeto foi desenvolvido na Colômbia, que a gente tínhamos 3 Black Belts atuando na Colômbia. Um dos projetos foi focado aqui na questão da venda de equipamento. A gente tinha uma dificuldade com a concorrência e problemas de ordem interna também. Fizemos todo o DMAIC para poder garantir esse aumento aqui das vendas. E também a gente fez esse outro projeto, esse também foi na Venezuela, que era a redução do tempo de nacionalização de produtos, aquela questão de importação. Então foi um projeto na área de compras, que a gente perdia bastante tempo nesse processo de nacionalização, e com esse projeto de Six Sigma, todos esses aqui foram projetos de Black Belt, a gente conseguiu ganhos muito expressivos sob o ponto de vista financeiro. E à época o saving aproximado foi de $1 milhão. A gente está falando aí de 2002, né? Estamos falando de 18 anos. Esses números aqui atualizados, eles realmente representam muito mais do que esse valor que a gente está vendo aí, embora seja em dólar, né? Tem a inflação americana, enfim. E aí a gente conseguiu realmente uma redução bastante importante de saving para a empresa, focando nessa questão, que é, obviamente, o foco desse nosso encontro. Indo especificamente para a matéria, que é o objetivo Six Sigma, eu dividi isso aqui em alguns pontos. Primeiro, para a gente saber o início do Six Sigma, onde foi que ele surgiu, quem foram os fundadores e a repercussão dessa metodologia, vamos chamar de metodologia, que de fato é uma metodologia, pelo mundo. Depois a gente vai falar um pouco sobre a metodologia utilizada. Alguns de vocês, obviamente, já conhecem, ou já ouviram falar, ou já aplicaram na vida real de vocês, na vida profissional. A natureza e a complexidade dos projetos. Esse slide aqui é apenas um slide, mas ele é bastante interessante, porque a gente tem uma compreensão da aplicação prática do Six Sigma para resolver problemas, obviamente, e melhorar processos, melhorar produtos e reduzir custos. Os objetivos de cada etapa utilizada e as ferramentas que a gente utiliza em cada etapa. E depois, para finalizar, a estrutura orgânica do Six Sigma dentro das empresas. Então, existe a direção da empresa, a presidência da empresa, os diretores, o corpo gerencial e tem uma estrutura de Six Sigma que tem dedicação exclusiva para condução e realização de projetos nessa questão do Six Sigma nas empresas. As empresas que têm um programa desse implantado, elas têm essa estrutura muito bem definida e existe o patrocinador, que é a diretoria, e uma equipe que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, o início do Six Sigma, ele surgiu com esses dois cidadãos aqui. À época eles trabalhavam na Motorola, trabalhavam na área de melhoria de produto. O Mickey Harry e Richard Schroeder. E o Six Sigma apareceu na década de 80. Esses caras trabalhavam a formação deles é engenharia e estatística. E o que foi que eles fizeram à época na Motorola? A Motorola tem uma série de dificuldades relacionadas à confiabilidade de equipamentos,
Confiabilidade é o equipamento falhar ou não falhar durante a operação. E eles utilizavam muitas ferramentas estatísticas e colocaram essas ferramentas dentro da metodologia que criaram, que é a metodologia Six Sigma. Fundaram a Six Sigma Academy, que é no Texas. Esses caras ganharam muita grana, né? Fundaram essa academia. E principalmente depois que a General Electric, digamos assim, ela quase que não patrocinou, mas ela fomentou bastante a aplicação da metodologia Six Sigma dentro da própria GE e, consequentemente, isso aí permeou, foi drenado para outras organizações, aeronáutica, eletroeletrônica, manufatura de uma forma geral, nos Estados Unidos e posteriormente fora dele. Então a gente vê muitas empresas de vários segmentos, não somente na indústria, né? A gente vê na área industrial muitas empresas, na parte de mineração, na área de saúde, na área de bancos. Então, se a gente for relacionar aqui as empresas que utilizam a metodologia Six Sigma, são muitas e, de fato, a aplicação é muito alta porque onde existe venda de produto ou manufatura de produto ou prestação de serviço, existe sempre a oportunidade de a gente aplicar o Six Sigma para melhorar o processo ou o produto que você está vendendo, comercializando e entregando para o seu cliente. Então, finalizando esse slide aqui, então a força motriz aqui foi a GE e a Line Insight nos Estados Unidos. Esse negócio depois entrou na área, pegou pesado na parte aeroespacial e também na automobilística, a área automotiva, né? Hoje em dia, praticamente todas as empresas automotivas do mundo, essas de grande escala, elas utilizam a metodologia Six Sigma. A metodologia ela é definida aqui com 5 letras, né? São 5 etapas. É o Define, é o DMAIC, né? O DMIC, como os americanos chamam. Então, Define, o Measure, o Analyze, Improve e Control. Cada uma essas etapas aqui, elas têm objetivos específicos e se utiliza também ferramentas específicas em cada uma delas. Mas a ideia central desses métodos, que eu chamo métodos de análise e solução de problemas, na realidade eu estou parafraseando o nosso professor Falcone, método de análise e solução de problemas, que são vários, né? PDCA mais simples, um PDCA completo, também essa parte do Six Sigma, que é o DMAIC. Então são metodologias que são utilizadas pelas empresas para reduzir problemas e, consequentemente, você melhora o processo e reduz custo e atende mais a necessidade do seu cliente. Tá? Então, aqui também, então, o que é que consiste o DMAIC, que tem como pano de fundo aí o PDCA? Primeiro você identificar que existe um problema, caracterizar esse seu problema, observar esse seu problema, analisar de fato as causas geradoras, as ofensoras que estão gerando esse seu problema. Com base nisso você cria o seu diagnóstico, ou seja, você identifica as causas fundamentais ou as causas raízes, né? Também conhecido como causas raízes. Aí, com base nisso, você elabora um plano para eliminar ou mitigar essas causas que estão gerando esse seu problema que pode ser de várias naturezas. Pode ser um problema de inadimplência, de eficiência, de perda, enfim, são várias naturezas de problema que a gente vai ver daqui a pouco. E aí você faz um diagnóstico, e em seguida você faz um plano para tratar essas causas, que são as causas fundamentais, as causas raízes que geram esse seu problema. Então você faz o diagnóstico, faz seu plano, executa o plano e depois você faz o acompanhamento dos resultados, considerando e comparando, obviamente, o seu resultado histórico com o seu resultado após a implantação do plano, que é a parte da verificação. E uma coisa muito importante também, que a gente vai falar um pouco, é sobre a parte do controle, que tem a ver com a questão da padronização. Quanto mais padronizada a empresa ou o processo, mais capaz ela é de produzir resultados satisfatórios, de atender a necessidade ou expectativa do seu cliente. Então, o princípio do PDCA e do DMAIC é exatamente o mesmo, né? Você fazer um diagnóstico, achar as causas, fazer um plano de ação para tratar, executar essas ações e comparar o resultado após o projeto com o resultado histórico e ter um foco realmente especial na questão do controle, da padronização, para garantir esse resultado no longo prazo. Você pereniza o resultado com uma boa padronização. A natureza dos projetos, a metodologia de Mike, que é o Six Sigma,
ela divide lá, que ela chama de Critical to Satisfy, é CTS, que está dividido em 3 basicamente. Então, um é foco no custo, que é a CTC, tá? Então aqui é Critical to Cost, é crítico para o custo. O foco na qualidade, Critical to Quality. E aqui é o crítico para a entrega, é o Critical to Delivery. Então a gente tem aqui projetos que são focados no custo, que é o foco do nosso, o ponto central da nossa apresentação agora. A gente tem aqui questões da qualidade, envolvendo a qualidade, qualidade intrínseca nesse caso aqui, e da dimensão entrega também, que é a questão do delivery. E para a gente ter uma ideia, né, na parte de custo, que é essa questão central do nosso encontro aqui, a gente pode desenvolver projetos, já desenvolvi vários projetos focados em aumento de faturamento, ou seja, você ganhar faturamento, obviamente garantindo aí um aumento em rentabilidade. Redução de custos, isso aqui está muito relacionado com a parte de manufatura, que é o custo de transformação. Os custos comerciais, que aqui já é a parte comercial e logística, né? Então o custo de transformação tem a ver com a manufatura, aqui é para fora da empresa, né? Logística com a parte interna, comercial mais externo do que interno. Despesas administrativas, devoluções de produto, avarias, multas. Essas multas podem ser multas dos órgãos reguladores, fiscalizadores, como o IPEM, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, os órgãos reguladores e fiscalizadores. Divergência de estoque nos inventários e outros, né? Tem vários projetos que são desenvolvidos com foco nessa dimensão custo aí. E com relação ao custo, que eu coloquei aqui uma nota, né? Horas trabalhadas, você saturar a mão de obra, né? Quem trabalha com produção enxuta vai falar disso aqui mais detalhadamente. A parte de matérias-primas também, racionalizar a utilização de matérias-primas para você ter consumos específicos melhores. Matérias de embalagem, as perdas de embalagem, perda por utilização, perda por problema nos equipamentos, perda pelo próprio produto embalagem, perda no processo de empacotamento que você tem também, a embalagem não sai muito bem selada, você acaba perdendo a embalagem. Na parte de utilidades, que envolve aqui energia elétrica, gás natural, água e vapor, né? Vapor e água. Na parte de fretes, que aqui já tem a ver com também a parte logística, né? E peça de manutenção, dentre outros. Então, existe uma amplitude enorme quando a gente está falando aqui em projetos relacionados à redução de custo, né? Porque depois, olhando uma demonstração de resultados, você tem o faturamento da empresa, você tira os impostos, aí você tem lá a sua receita bruta. Quando você tira o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, ali você tem muita coisa que está relacionada com isso aqui, né? Então, horas trabalhadas, manutenção, paradas não programadas, enfim, tem uma série de outros temas interessantes para que sejam desenvolvidos projetos de melhoria, tá? E com relação à qualidade também há uma variedade enorme de projetos, já fiz vários, fiz orientação a vários também, tanto no mundo empresarial, de consultoria, ou como a época que eu era empregado das empresas, e também nesse mundo acadêmico que a gente vive, no mundo acadêmico. Orientação de trabalhos, de conclusão de curso, etc. Então, na parte da qualidade, a gente tem produtos fora de especificação, aí são vários, né? Questão de peso abaixo, peso acima da especificação, a parte dimensional do produto, né? Altura, largura, diâmetro, etc. Volume, né? Por exemplo, você vai envasar um produto líquido ou um produto pastoso, então você tem um volume que você tem que atender. Então essa questão do volume é muito importante e afeta muita gente. Muitas empresas de bebidas, alimentos, tem essa questão aqui de peso, dimensões e volume. A parte de embalagem também, a embalagem ela está variada, enfim, ela teve alguma situação que gerou uma não conformidade. Lotes rejeitados, que é aquilo quando você produz, aquele lote é observado, é analisado, é aprovado ou rechaçado pelo controle da qualidade para não ser vendido de forma indevida para o cliente. Isso aqui já é uma questão do saque, o cliente já reclamou do seu problema, né? Do seu produto, do seu serviço. Aí fizemos alguns projetos também relacionados a saque. Eram clientes que fizeram a compra e ficaram insatisfeitos com o produto. Produtos vencidos aqui pelo FIFO, primeiro que entra, primeiro que saiu pelo FIFO, primeiro que expira é o primeiro que sai, ou outros projetos também
relacionados aqui à especificação que tem a ver com a qualidade. Não tem a ver diretamente com o custo, mas tem a ver com a qualidade. Só lembrando que esses projetos aqui que tem foco no custo, eles são, que a gente chama de hard saving, né? São aqueles que você tem uma medida direta de economia, de saving. Esses aqui, embora eles tenham um foco um pouco diferente, né, desse aqui de cima, mas tudo que envolver a qualidade, tudo que envolver também a entrega, delivery, eles impactam de uma forma indireta ou direta no custo. Então, embora o viés do projeto não seja diretamente custo, mas existe forma de você calcular também os benefícios financeiros do projeto. Foco na entrega, também fizemos alguns, vários deles, como por exemplo, redução de lead time de entrega, índice de ocupação de frota, né? Quando você tem uma frota que ela ocupa pouco a capacidade dela, 60%, 70%, você praticamente agrega custo ao seu produto quando você vai entregar, quando você não utiliza essa capacidade máxima da frota. Então o que você tem que fazer? Aumentar a ocupação da frota e racionalizar as rotas para você ter o menor custo possível de entrega, consequentemente o menor custo agregado no produto que você vende, né? Nível de serviço, que é o SLA, isso aqui também tanto na área de logística quanto na área de tecnologia da informação, área de TI, fizemos projetos. Cobertura de estoque, quanto é que eu tenho para vender, durante quanto tempo. Então, a cobertura, olhando do seu ponto de vista de gestão de estoque, quanto menor o seu estoque, sem que haja ruptura dele, ou seja, que não falte para você vender para o seu cliente, melhor. Então, você fazer um trabalho focado na cobertura de estoque é fundamental. Você definir o estoque mínimo, o estoque de segurança, ponto de pedido, para que você tenha o menor dinheiro empatado em estoque, mas que você não tenha ruptura, porque senão você deixa de vender ou de entregar para a produção, enfim, para o seu cliente final. Então é importante. Esses projetos são projetos que são de hard saving, embora eles estejam focados aqui na questão da cobertura, né, do estoque, que é a dimensão entrega. Produtividade, que a gente fala aí são vários índices de produtividade, não é um índice só, né, porque dependendo da indústria, da indústria ou da empresa, ela pode ter vários índices de produtividade. Takt time, que é uma linguagem muito comum aí no Lean Manufacturing, que vocês vão ver. Paradas não programadas, são aquelas interrupções de produção que não estavam programadas, são imprevistas. Obviamente isso aí afeta o custo, afeta a eficiência da linha, afeta o moral das pessoas que estão trabalhando e gera uma série de transtornos aí à operação. Tempo de setup também. Tempo de setup é você mudar de um produto para outro, ou de uma embalagem para outra, de um SKU para outro. Então, quanto menor esse tempo, mais disponibilidade uma linha de produção ela vai estar para produzir e gerar negócio para a empresa. Eficiência de linha, o OE, né, que a gente já fez alguns projetos relacionados a ele, e outros. Nesse slide aí, a gente está vendo, tendo uma perspectiva bastante, eu diria que abrangente, mas também bastante genérica, que a gente não entrou aqui em detalhes de cada um dessa natureza de projetos, mas é importante que vocês tenham em mente o seguinte: existem projetos, segundo a metodologia do Six Sigma, focados no custo, que é a CTC, que é a nomenclatura que é utilizada lá fora, né? Alguns focados na qualidade, que é o CTQ, e outros focados na entrega, que é o CTD. Isso você pode fazer para melhorar processo, melhorar produto, reduzir custo. E uma coisa importante também ressaltar aqui, que nenhum deles está focado em redução de pessoas, né? Então a gente tem que entender que a dinâmica de um projeto desse não é reduzir pessoas no posto de trabalho, é você racionalizar a mão de obra, racionalizar os recursos que você tem, para você ter custos mais competitivos, ter processos com melhor desempenho, com melhor capacidade, e você ter custos que atendam aí ou superem a expectativa do seu cliente para que você ganhe nessa briga com os seus competidores. Essa aí é a natureza. Vamos para o próximo slide aqui. Benefício financeiro, só para a gente saber que eles são classificados em dois tipos, né? O custo evitado, que é o custo avoid, você calcula aqui para 12 meses. E redução de custos, que é o cost reduction, em 12 meses também, caso a meta seja atingida. Aí, só para a gente fazer um alinhamento conceitual, se a gente partir aqui de um custo padrão, que é essa linha vermelha nesse gráfico,
tá? Então, se eu tenho aqui que meu custo padrão é essa linha vermelha e meu custo real é essa barra aqui verde, se eu faço um projeto para reduzir desse valor para esse valor aqui, ou seja, cair, ficar ali na linha ou abaixo da linha do custo padrão, isso aqui é o que a gente chama de cost avoid. Eu estou evitando o custo, porque a empresa está dimensionada, fez toda a parte orçamentária para produzir com esse custo aqui. E se o custo real é esse, eu faço um projeto para reduzir, como está acima da linha do custo padrão, isso aqui é o que chama de cost avoid. Se eu tenho uma outra situação, que é essa situação que o meu custo real ele está nesse patamar, que é essa barra azul, e eu venho e faço um projeto para chegar nesse outro patamar aqui, esse azul um pouco mais claro, a gente aqui está na dimensão do cost reduction. Eventualmente você pode estar com um projeto que sai desse patamar para um patamar abaixo aqui dessa linha vermelha que é o custo padrão. A soma desses dois é o que a gente chama de saving, né? Classificação de saving, que é a soma do que você consegue de cost avoid, de evitar custo, e do que você consegue de reduzir custo. Então, a soma dos dois é o que a gente chama de saving. A gente que eu falo é a comunidade aí de empresas. Com relação à complexidade, a gente já viu a origem do Six Sigma, quando foi que começou, como foi que ele se espalhou mundo afora. A gente viu um pouco a natureza dos projetos, como é que a gente seleciona projetos. E uma coisa importante também é a gente saber falar um pouco, vocês entenderem também um pouco sobre a complexidade dos projetos, né? Então, quando é que um projeto ele vai ser um projeto Six Sigma, quando não vai ser um projeto Six Sigma, ou quando ele não precisa ser um projeto Six Sigma, ou quando eu não preciso também fazer nenhum projeto. Então, de uma forma bastante ilustrada, a gente tem aqui esse campo, onde a gente tem esse LIE, se vocês quiserem tomar nota, é o limite inferior de especificação. Esse aqui é o limite superior de especificação. Então, meu produto ele vai ser conforme quando ele estiver entre o limite inferior de especificação e o limite superior de especificação. Então, todo produto que eu tiver dentro desses limites aqui, que são essas linhas vermelhas, então, eles são produtos conformes e a gente não vai ter problema nenhum com o cliente. Isso pode ser produto, pode ser processo conforme, pode ser parâmetro conforme. Quando eu coloco aqui produto, é a questão de conformidade, seja de produto, processo, serviço, parâmetro de equipamento, etc. Tá? Olhando essa primeira questão aqui, imagine que o nosso produto, ou processo, ou serviço, ou parâmetro, ele tem essa amplitude. A amplitude que é essa distância desse ponto para esse outro ponto. Imagine que ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, eu tenha esse comportamento. Ou seja, eu tenho uma média, que é a média esperada aqui, essa linha aqui, não tem a linha, mas imagine aqui uma linha nesse ponto central, desse quadro, e o meu produto, meu processo, meus parâmetros, eles estão variando dentro desses limites aqui de especificação, limite inferior, limite superior. Então aqui, ó, eu posso dizer que o meu processo está padronizado. Consequentemente, eu digo que o meu processo ele é capaz. Por que ele é capaz? Tudo que ele gera atende ou supera a especificação. Então eu não vou ter problema aqui de especificação, porque o meu processo ele varia dentro dos limites de controle. Desculpe, dos limites de especificação, corrigindo. Tá? Então, a gente percebe aqui a amplitude, o processo está centrado e ele varia dentro desses limites. Então, o processo é capaz. Nesse caso aqui, a gente não precisa dedicar energia nenhuma para fazer nada aqui, porque o processo ele está capaz, o processo ele está padronizado e o processo é capaz, a gente não investe nenhuma energia nesse caso. Essa segunda situação aqui, a gente percebe que a variabilidade aqui, ela já mudou de local, né? Então, ao invés de estar centrado, ele está um pouco deslocado para cima. Ele excedeu aqui o limite superior de especificação. Então, repetindo aqui, ó, a mesma coisa aqui, nessa outra situação, a gente tem aqui tudo que a gente produz acima dessa linha é produto não conforme, é parâmetro não conforme, é serviço não conforme. Tudo que eu produzo abaixo dessa linha aqui também é não conforme. Então eu tenho uma situação aqui que eu tenho parcialmente produtos ou serviços ou parâmetros fora de especificação, alguma coisa aqui dentro da especificação, e aqui 100% que eu
estou gerando está fora de especificação. A gente percebe também aqui que essa amplitude, ela praticamente é uma amplitude semelhante a essa aqui. Só que as médias, essa média aqui, ó, imagina uma linha passando por aqui, essa média está deslocada em relação à média ideal, que é a média standard, ou a média nominal esperada para esse produto, esse parâmetro desse processo. Aqui também, ó, a gente percebe que existe essa amplitude aqui, ela está regular, tá, digamos assim, sob o ponto de vista estatístico, a dispersão está sob controle, ela é baixa, né? A amplitude ela é baixa, porque ela caberia dentro dessas especificações se o processo estivesse centrado. Então aqui, ó, é uma situação bastante comum de você ter processos que estão descentralizados. A média está deslocada para cima do limite superior ou para baixo do limite superior, gerando aqui produtos ou processos ou parâmetros não conformes, tanto aqui quanto aqui. Tá? Essa outra situação, eu já tenho um problema mais sério do que esse aqui. Esse processo aqui, se vocês olharem, a amplitude, ela na realidade ela está bastante alta, né? Então, o processo ele está centrado, se a gente olhar uma linha imaginária, imaginar uma linha aqui, então o processo ele estaria centrado, embora ele gere aqui, ó, não conformidades nessa parte superior e também na parte inferior que a gente está olhando graficamente. Então aqui o que a gente tem é problemas de dispersão. A minha média ela está centrada, mas a dispersão gera situações aqui de não conformidade tanto aqui em cima do limite superior quanto abaixo aqui do limite inferior. Então tem um problema aqui de elevada dispersão. Dispersão, existem várias medidas de dispersão, de G-padrão, variância, amplitude, coeficiente de variação, que a gente conhece, né? São estatísticas. E ela quer, a grosso modo, dizer como é que está espalhado, como é que está distribuído os dados, os seus resultados em torno da média. Então, quanto maior a dispersão, mais distantes estão os indivíduos, que a gente está calculando, está definindo, está medindo, né, apreciando, em relação à média. E tem outra situação aqui, que é bastante comum também. Eu tenho uma dispersão também elevada, e aqui eu tenho problemas de média. Diferentemente na situação anterior, eu tenho aqui problemas de média deslocada, semelhante ao que eu tinha aqui, ó. Então eu tive deslocamento de média. A minha amplitude está alta, certo? Ela está dispersa, porque se a gente conseguisse trazer isso aqui para o centro, ainda assim a gente geraria resultados fora de especificação. Tá? A mesma coisa aqui, essa média aqui, ela está por aqui, está acima do limite superior, e essa média aqui está abaixo do limite inferior, gerando tudo isso aqui de não conformidades. Aqui também não conformidades. E por último, que é o pior cenário, antes de falar do último cenário, nessa situação aqui, essa situação de elevada dispersão, a dispersão está praticamente constante, embora seja alta. Aqui também está constante, embora seja alta, a dispersão, essa dispersão ela não caberia dentro do limite de especificação. A gente teria que trazer esses resultados aqui para a especificação, depois reduzir a variabilidade. E essa situação também, os resultados aqui, se a gente olhar a amplitude, a dispersão, eles estão praticamente constantes, sob controle, mas também existe uma necessidade de se deslocar essa média para o centro. Então a gente tem que, nessa situação aqui, a gente tem que deslocar para o centro e depois reduzir a variabilidade. Nessa situação a gente tem que subir a média, né, e depois reduzir a variabilidade. Nesse caso aqui, basta a gente centralizar o processo, ou seja, fazer com que essas médias aqui elas desçam e essas aqui subam, a gente vai tornar esse processo capaz. Nesse caso aqui, como o processo está centrado, o que a gente tem que fazer exclusivamente é reduzir a variabilidade. Reduzindo a variabilidade, esse processo aqui vai ficar semelhante ao primeiro. Esse aqui a gente teria que trazer a média para baixo e também reduzir a variabilidade, como esse aqui. O pior cenário é esse cenário aqui, onde você tem isso aqui, ó, que aqui você tem problemas de média, as médias, ora a média está aqui, ora a média está próxima aqui à nominal, ora a média está aqui, ou seja, eu tenho deslocamentos de média, meu processo está gerando esses resultados com deslocamento de média, e a pior situação, porque também a variabilidade ela
A amplitude aqui, ó, a gente está vendo que a amplitude da variabilidade ela está mudando com o tempo. É o pior cenário sob o ponto de vista de análise e solução de problemas. Então, a gente classifica esses projetos aqui, esse primeiro bloco, como de baixa complexidade. Por quê? Porque aqui você tem que identificar quais são os parâmetros que você tem que mexer para trazer esses resultados aqui para a média, para centralizar eles. A mesma coisa aqui, centralizar. Esses aqui é um grupo de moderada complexidade, onde a gente tem que trabalhar com dispersão. Esse caso aqui, dispersão, para a gente se manter centrado, mas reduzir essa dispersão. E aqui também a gente vai ter que trazer para baixo, esse conjunto aqui a gente tem que trazer para cima e também reduzir dispersão. Ainda assim são de moderada complexidade. Por que moderada complexidade? Porque a dispersão ela praticamente se mantém nesse conjunto aqui e nesse outro conjunto aqui. Nesse caso aqui, deslocamento de média para cima, aqui para baixo, e trabalhando a questão da variabilidade. Nessa outra situação aqui, que é a situação mais crítica, a média e a dispersão elas estão totalmente fora de controle, que é o pior cenário. Então a complexidade aqui é alta, aí de fato a gente tem que investir bastante energia para resolver esse tipo de problema. O processo está totalmente fora de controle, ele não é capaz. Tá? Então, para esse primeiro pacote aqui, a gente realiza normalmente projetos de MASP. MASP, pela nomenclatura, é Método de Análise e Solução de Problema. Que o princípio é a metodologia, o PDCA, que vocês já conhecem, já ouviram falar ou já utilizaram aí na prática. E para esse outro mundo aqui, é o mundo do Six Sigma. Por que aqui eu não consigo resolver esses problemas aqui? Tá? Porque a gente tem duas situações. A mais dela, que é a mais grave, é a questão da dispersão. Quando a gente tem projetos ou processos que geram uma elevada dispersão, que não cabe dentro da especificação, você não tem como correr senão dando um tratamento estatístico para conhecer seu processo e melhorar esse processo para que ele seja capaz. Então, nessas situações onde a gente tem problemas de dispersão, você não tem como escapar senão resolvendo via Six Sigma. Então, existe uma oportunidade grande para a gente desenvolver projetos Six Sigma, basta a gente identificar, começar a medir resultados e analisar a capacidade do processo. Então, analisando a capacidade do processo, a gente vai saber se ele atende ou não. Então, para a gente saber se ele atende ou não, a gente tem que ter como referência aqui os limites de especificação. O limite inferior, especificação, independentemente do parâmetro. Pode ser tempo de entrega, pode ser eficiência de linha, pode ser perda por reprocesso, pode ser inadimplência, pode ser custo, enfim, pode ser gasto com manutenção, gasto com peça, horas extras, enfim. Problemas de qualquer natureza, você pode utilizar a metodologia Six Sigma. Primeiro você tem que analisar o histórico do resultado e depois você faz um teste, uma análise de capacidade para saber se seu processo é capaz ou não de trabalhar dentro das especificações que estão estabelecidas. Tá? Então aqui esse quadro aqui, eu preparei com bastante carinho, fiquei muito feliz depois que eu consolidei essas informações num único slide, que isso aí na realidade eu tenho esse material, ele distribuído em vários digamos assim, capítulos, né, desse conjunto aí que eu tenho de treinamento, e eu me esforcei hoje, né, para poder compactar e passar isso aí para vocês de uma forma bastante clara, né. Então, dando seguimento aqui, e a pergunta é, quantos defeitos a gente produz, né? Nós produzimos. Tá? Então, quando a gente está falando da metodologia Six Sigma, a gente está falando em defeitos por milhão, né? Defeitos por milhão de oportunidade. Então, DPMO é defeitos por milhão de oportunidades. A cada 1 milhão de oportunidades, quantos defeitos eu gero? E na linguagem Sigma, do DMAIC, né? A gente diz, ó, nível Sigma 0, nível Sigma 1, nível Sigma 2, nível Sigma 3, 4, 5, 6 Sigma. 6 Sigmas, que seria uma situação, poucas indústrias, eu não diria indústria, mas processos conseguem ter esse nível aqui de capacidade, né, capability analysis, quando a gente faz, que geram um índice tão bom de desempenho. Tá? Quando o processo é Six Sigma, ou 6 Sigmas, ele gera apenas 3,4 defeitos por milhão. Então, a cada 1 milhão de produtos produzidos, ou de entregas realizadas, ou de serviços prestados, eu vou ter aqui apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades.
Então, na visão, sob o ponto de vista da visão do cliente, é uma coisa imperceptível. Imagine a cada 1 milhão de voos que decolam dos aeroportos daqui do Brasil, né? Cada milhão, você vai ter 3 atrasos, quase menos de 4 atrasos nesse 1 milhão de voos. Imagine 1 milhão de peças que você produz, ou, enfim, serviços que você vende para o seu cliente. A cada 1 milhão de oportunidades, você só erra em 3 vezes. Então, sob o ponto de vista do cliente, você praticamente não falha, né? É infalível. E existe uma relação aqui do nível sigma com a quantidade de defeitos que produz. Se o meu processo é um processo 0 sigma, tudo que eu produzo não serve. É aquela situação lá de você ter o resultado do seu processo fora dos seus limites, 100% fora dos limites de especificação. Tá? Então eu tenho o nível 1 sigma, então 690 mil defeitos, corresponde a 69% do que eu produzo, ou do que eu entrego, está fora de especificação. E assim por diante. Tá? Então o nível 3 sigmas, a gente tem aqui 66.800 defeitos por milhão, tá? E assim por diante. Então, para vocês terem uma ideia, a indústria brasileira, ela hoje está aqui entre 2 e 3 sigmas. Agricultura, indústria de uma forma geral, de manufatura, prestação de serviços. Então nós temos uma oportunidade enorme de melhorar processos, consequentemente reduzir custo, gerar saving, ganhar produtividade, atender melhor a necessidade do cliente, fazendo um esforço para aumentar o nível sigma dos nossos processos e garantir processos cada vez mais robustos em termos de qualidade. Tá? A indústria americana está por aqui, entre 3 e 4 sigmas. Obviamente, na indústria toda, né, existem segmentos como aeroespacial, eletroeletrônico, que o nível é bem acima desse 3 a 4 sigmas. Para vocês terem uma noção, a indústria automotiva do mundo todo, né, as montadoras, elas exigem dos fornecedores um nível de 4,5 sigmas, que tem valores intermediários aqui. Então a gente vai estar trabalhando aqui, ou seja, a quantidade de defeitos para cada milhão de peças entregues ou serviço prestado, ela é bastante reduzida do ponto de vista estatístico. Consequentemente, se eu exijo isso do meu fornecedor, eu tenho condições de produzir e oferecer um produto muito mais confiável, muito mais durável e com muito menos defeitos do que meu competidor, meu concorrente. Tá? E a leitura final aqui é que quanto maior o nível sigma, pelo que a gente está vendo aqui, né? Então nível sigma 0, quanto maior o nível, menor será a quantidade de defeitos produzidos. Então se eu tenho 0 é 1 milhão, tudo que eu produzo é não conforme. Se eu tenho um nível sigma de 6, eu tenho aqui 3,4 defeitos a cada milhão. Ou seja, 34 defeitos a cada 10 milhões do que eu produzo, que é uma coisa bastante praticamente imperceptível aí aos olhos do cliente que está recebendo seu produto ou seu serviço. Seja ele um cliente externo, seja ele um cliente interno. Voltando à questão de capabilidade ou capacidade de processo, quando é que a gente fala que um processo ele está sob controle, né? Ou sob controle estatístico? É quando a média está sob controle e também a dispersão está sob controle. Nesse caso aqui eu utilizei o desvio padrão que eu fiz, a gaussiana, que é aquela curva lá de Gauss, né? Da normalidade. Tá? Esse LI que a gente viu anteriormente é o limite inferior de especificação, aqui é o limite superior de especificação, e aqui é o objetivo que eu quero atingir, que é a média esperada, ou o valor nominal que eu quero. E, obviamente, todo o processo. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui, que por definição, não é nem por definição somente, é por questões de natureza prática, todo processo varia. Não existe nenhum processo no mundo que não varie. Ele pode variar pouco, ou a variação ser quase imperceptível, mas todo processo ele varia. Consequentemente, que você produz, seja ele um serviço ou um produto ou uma manufatura, ele vai ter variações e o que a gente quer é que essas variações elas atendam aos limites inferior de especificação e limite superior de especificação, que são as exigências muitas das vezes legais, às vezes exigências de seus clientes, às vezes questões do manual de fabricante do equipamento, enfim. Então existem esses limites, são limites impostos, são limites externos, e o que é que a gente quer é que o processo ele navegue aqui dentro entre o limite inferior e o limite superior, mantendo sempre a média o mais centrada possível, né? Que é o caso que eu estou simbolizando aqui. A gente tem essa média aqui, que é a linha vermelha, e aqui está a dispersão simbolizada pela gaussiana,
dos resultados em relação à média. Tá? Então, esse meu processo ele varia dentro dos meus limites de especificação. Esse meu processo é um processo capaz, porque a média está sob controle. Vocês vão ver que a média não se desloca nem para a direita nem para a esquerda, e a amplitude dos resultados ela se mantém aqui entre esse valor aqui e esse valor aqui. Então aqui é o valor mínimo, o valor máximo, tanto nesse quadrinho aqui quanto nesse segundo, no terceiro aqui também e nesse último, o quarto. Esse aqui é o mundo ideal, é aquela primeira situação que a gente falou. Esse processo é capaz, por quê? Porque a gente fez um trabalho, ou foi feito um trabalho de padronização que garante essa capacidade muito alta do processo. E o processo praticamente não tem deslocamento de média, e a variabilidade do processo ela está dentro dos limites de especificação. Então aqui a gente está tranquilo, não precisa olhar sob o ponto de vista de resolver problemas e a solução de problemas para esse processo, porque ele é capaz. Olhando essa outra situação, que é um processo fora de controle, no caso anterior é um processo sob controle, aqui é fora de controle, tem a situação 1, que é a média fora de controle. Então a média, ora está aqui, vejam aqui essa linha vermelha, essa média está deslocada à esquerda, né? Aqui está o valor nominal, ela está deslocada à esquerda, está mais próxima aqui, está entre o limite inferior e o target, né? Que é o objetivo, a média, o valor nominal. Nessa outra situação, com o tempo, ela já está por aqui, mas a dispersão ela continua a mesma, né? Então se a gente olhar a amplitude, né, desse ponto para esse aqui, ele segue praticamente essa amplitude desse ponto para esse aqui. A terceira situação, nesse caso aqui a média ela já está mais próxima do limite inferior, aqui já gerando produtos não conformes, aqui também gerando um pouco de produtos não conformes, aqui também gerando um pouco de produtos não conformes. Produtos, quando eu falo, pode ser produtos, serviços, parâmetros, etc. E essa situação aqui, a gente já tem, que é uma situação que é o pior cenário desses quatro aqui, é onde a média ela já passou do limite superior de controle. Ou seja, tudo que eu gero acima do limite superior de controle aqui é não conforme, eu tenho que dar uma tratativa, pode ser um reprocessamento, um reenquadramento, uma remanufatura, ou eventualmente você pode até perder, né, dependendo da situação, você pode perder o seu produto ou serviço aqui, e é uma situação onde a gente indica que é o caso 1, processo fora do controle. E nesse caso a média, uma média está se deslocando, embora a dispersão não esteja, esse processo não está sob controle. Existe uma outra situação que o processo também está fora de controle, que é o caso 2, onde eu tenho uma média sob controle, ou seja, vocês vão verificar, constatar que a média ela não se desloca, praticamente está dentro, em cima do valor nominal, mas a dispersão ela muda com o tempo. Então a gente tem aqui, nessa primeira situação, é uma situação capaz, porque a média está praticamente em cima do valor nominal, e a variabilidade do processo está dentro dos limites de especificação. Essa outra situação aqui, a média continua sob controle, que é o caso aqui, né? Só que a gente tem um aumento da dispersão. Então tem produtos não conformes aqui e outros aqui, ó. Tem não conformidades, tanto de um lado quanto do outro. Aqui, estranhamente, o processo está bem mais concentrado em torno da média. Então tem uma dispersão muito pequena. E por último aqui, a gente tem essa situação onde a gente tem não conformidades desse lado, acima do limite superior e também abaixo do limite inferior. Então, esse caso também, esse processo está fora de controle, por quê? Porque isso não é um resultado esperado de um processo. O que a gente espera de um processo é que ele tenha média sob controle e dispersão sob controle. E o pior cenário, que é aqueles projetos de maior complexidade, é quando você tem a média fora de controle, ou seja, a média varia. Hora está aqui, hora está mais na frente, hora está fora, hora está do outro lado aqui. E também a dispersão fora de controle, que graficamente é isso aqui, ó. Eu tenho essa média deslocada para a esquerda. Então, aqui está a média, aqui está a dispersão. Num segundo momento, essa média correu aqui para a direita, né, acima do valor nominal, e a dispersão aumentou bastante. Vocês veem que essa curva aqui, a gaussiana, esse gráfico está bem mais alongado que esse primeiro aqui, e a média está deslocada para a direita. Aqui a média está mais próxima ao valor nominal e a dispersão diminuiu. Só que o meu processo está muito instável, né? Eu não sei o que é que posso esperar dele, porque ele está totalmente fora de controle.
Aqui a gente tem uma média bem à esquerda, já próxima do limite inferior, com a dispersão enorme. Então, como é que seria o comportamento no longo prazo desse processo aqui? Ele é imprevisível, né? Porque a gente não pode prever os resultados de um processo que a cada momento ele tem uma média num lugar e a dispersão diferente, né, em cada uma das situações que a gente coleta uma amostra ou que a gente mede um resultado, seja ele qual for. Temperatura, velocidade, viscosidade, enfim, algum parâmetro de processo. Então, esse é o pior cenário porque aqui você tem problemas, que são problemas específicos, né? Então você não tem, a gente chama de causas, no caso anterior as causas eram aleatórias, aqui é não aleatórias. A gente tem naturezas diferentes de causas que geram essa variabilidade. E são causas especiais, se diz aí na nomenclatura estatística. No caso anterior não eram causas comuns, a tratativa de causas comuns é menos complexa do que de causas especiais, porque aqui o processo a cada momento está respondendo de uma forma diferente. Tá? E olhando aqui sob o ponto de vista dos objetivos de cada fase do DMAIC, aqui começa pelo Define. A primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar o problema e a segunda definir a meta, né? Então, como é que a gente caracteriza o problema? Quando é que eu vou ter um problema? Primeiro a gente tem que saber o que é problema. O problema é um resultado não desejado, ou seja, é uma coisa que aconteceu que a gente não queria que acontecesse, que gerou um transtorno, gerou uma não conformidade, gerou algum desconforto sob o ponto de vista da gestão. Então foi um resultado que realmente não era esperado, e quando ele aconteceu, ele realmente trouxe um transtorno muito ruim. Como é que eu sei se eu tenho um problema ou não? Eu tenho que comparar meu resultado real com o resultado esperado, que é a meta. Se eu dar um exemplo do mundo real. Se eu tenho no meu processo de manufatura, por exemplo, se o meu custo padrão é um custo de R$10 por unidade, então sempre que o resultado de custo do indivíduo lá que eu produzo ele estiver igual ou menor do que os R$10, eu não tenho problema. Ou seja, o meu problema não está caracterizado porque o que eu produzo no meu processo de manufatura, ele está abaixo do meu custo padrão, ou igual ao meu custo padrão. Agora, se começa eu ter problemas de processo, e de matéria-prima, de regulagem de processo, de mão de obra, etc., desestabilização do meu processo, que eu começo a produzir com um custo superior a R$10, R$12, R$15, R$17, então eu caracterizei meu problema por quê? Porque eu estou gerando uma tensão entre o meu resultado real e a minha meta, que a minha meta é 10, eu estou com minha média ali acima de 10. Essa diferença entre o valor realizado e o valor meta é o que a gente chama de problema, então você caracteriza um problema comparando o resultado realizado com o valor ideal. E com base nessa análise histórica, tá? A gente faz essa análise histórica usando essa ferramenta aqui, que é o gráfico sequencial histórico, a gente define a meta de melhoria, que é a meta do projeto. Então, se meu resultado real ele é 40% maior, 50% maior, 20% maior do que a meta, no caso de custo, nesse exemplo que eu dei, eu tenho que estabelecer uma meta para reduzir esse custo do valor histórico para o valor que cabe dentro da minha meta, que é a meta da empresa. Tá? Então, as ferramentas que a gente usa no Define, algumas delas, né? Então, a gente tem aqui são as principais, o gráfico sequencial histórico, onde a gente vê o resultado do passo a passo lá de como é que se comportou esse indicador de resultado ao longo do tempo, uma série temporal. Eu defino minha meta de melhoria, existem métodos, né, de você definir uma meta de melhoria, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, que não é o objetivo desse curso, dessa palestra, no caso. O CIPOC, que em português é Descrição de Negócio, se a gente olhar o livro do professor Falcone, e outros livros também, Saulo Barbará, etc., a gente vai ver a nomenclatura, tanto CIPOC quanto Descrição de Negócio. Esse CIPOC aqui é pelas iniciais em inglês, porque na metodologia tem muitas palavras que são siglas e aparece em inglês, né? Esse aqui é de supply, que é fornecedor, I de input, P de process, output e customer. Ou seja, essa ferramenta é interessante para você compreender quem são teus clientes, o que é que você entrega para eles, reconhecer o teu processo, qual é a sua dinâmica de funcionamento, o que é que você compra dos seus fornecedores, que é o I, e quem são teus fornecedores. Tá? Então essa ferramenta é bastante útil, né, para a gente compreender o nosso processo.
Quer dizer, o nosso negócio, não o nosso processo, o nosso negócio, né? Então, mapa de processo, a gente vê o que agrega valor, não agrega valor e faz todo um trabalho aí. E por último aqui o FEMEA, que é uma ferramenta muito utilizada na indústria automotiva, estão utilizando bastante o FEMEA. Na indústria aeronáutica nem se fala, né? Que é uma ferramenta que já evitou uma série de transtornos do ponto de vista de aviação e do ponto de vista automotivo também, porque aqui essa ferramenta é muito interessante e ela é proativa, porque você parte de um modo de falha. Ou seja, se isso ocorrer, o que vai acontecer, né? E você analisa o efeito daquela falha e você toma contramedidas, são medidas para evitar que o problema ocorra quando você estiver no seu processo de geração do seu serviço, do seu produto. Então, o projeto já nasce com a tendência de não gerar defeitos. Tá? Então, é utilizado muito essa ferramenta FEMEA. Finalizando aqui, então no Define, o que é que a gente tem que fazer? Caracterizar o problema. Como é que eu caracterizo? Eu comparo o valor real do meu histórico, comparo ele com a meta que eu tenho para minha área, ou para minha empresa, o meu departamento. Se eu estiver atendendo minha meta, eu não tenho problema. Se eu não estiver atendendo minha meta, o problema está caracterizado. E depois eu defino a meta, que é a meta do projeto, para que o meu resultado melhore após esse trabalho que é feito, esse desenvolvimento desse projeto de Six Sigma. Pode ser um problema de custo, de qualidade, de entrega, enfim, aquilo que a gente falou no início dessa segunda tomada. Tá? Na parte de medição, aqui, primeiro, a gente vai ver os objetivos. O primeiro objetivo do Measure, que é medir, né, é a gente validar o sistema de medição. Se eu estou medindo corretamente o meu resultado. Para nossa surpresa, quando você começa a validar o sistema de medição, que ele envolve vários fatores, o operador, o sistema que você está medindo, o equipamento de medição, você começa a ter melhorias só pelo fato de você estar medindo corretamente. Então, seu resultado sem uma validação desse sistema é quando você valida o sistema, o resultado quase que naturalmente ele começa a melhorar, pelo fato de você estar medindo melhor. Tá? E depois que você valida o sistema de medição, você define a capacidade inicial do seu processo. O meu processo é capaz ou não é capaz? Se ele for capaz, ótimo, né? Tem aqueles índices lá de capacidade, CP, CPK, PPPK, CPM, e para você saber se seu processo é capaz ou não de gerar o resultado esperado lá, que ele gere resultados dentro dos limites de especificação. E as ferramentas que são utilizadas, MSA, que vem do inglês aqui, que é análise do sistema de medição. Existe um sistema que é uma ferramenta que é utilizada para atributos. O software que se utiliza normalmente é o Minitab, que alguns de vocês já conhecem, ou já ouviram falar. Então a gente tem aqui faz análise de sistema de medição para atributos ou para variáveis. Tá? O Minitab ele dispõe desse recurso. Se analisa as variáveis de entrada e as variáveis de saída do processo. Matriz de causa e efeito, que é como essa variável de resposta, por isso que tem resposta aqui, ela responde a uma mudança aqui da variável de entrada. Teste de normalidade, que é uma coisa que eu não falei anteriormente, que ia chegar o momento. Todo esse trabalho que é feito em Six Sigma, análise de capacidade, análise gráfica de resultados, análise de processo, enfim, todo esse trabalho, ele pressupõe que o seu processo seja normal, ou seja, que ele atenda lá aquela distribuição de Gauss. Se o processo não estiver normal, você tem que parar o seu projeto imediatamente e normalizar o seu processo, porque o processo, por definição, varia e o que se espera é que ele varie dentro de uma situação de normalidade. Aí, quem quiser saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, é bom. Vocês podem me perguntar pelo WhatsApp ou pelo contato que eu deixei, o próprio WhatsApp, que aí eu posso mandar um material complementar para vocês. Mas a gente parte da premissa de que o processo, primeiro ele varia, a gente sabe que ele varia, mas que o resultado gerado por ele sejam normais. Então faz-se um teste de normalidade. Se ele não for normal, você tem que voltar a normalizar seu processo para que ele gere resultados normais. E depois você faz todo o estudo, né? Resumo gráfico, utiliza as ferramentas específicas. Análise de capacidade, que é o Capability Analysis inicial. Você vai identificar aqueles índices que eu falei, né? CP, CPK, PPPK, CPM. Nível sigma do processo. Você faz uma observação no local e faz aquelas ações imediatas que você não precisa esperar avançar na metodologia para colocar no plano de ação. São coisas que você faz
imediatamente. Então, viu que estava errado, você vai lá e atua para ir ajudando já o seu projeto, o seu processo a melhorar. Então, na parte de medição, é isso aí que a gente precisa, né? Validar o sistema, ou seja, saber, ter certeza de que a gente está medindo corretamente os resultados e medir a capacidade inicial do processo para saber se a gente está atendendo ou não a exigência do nosso cliente ou a especificação do seu processo, né? Imposta. Na parte de análise, aqui o bicho pega, né? Porque a gente tem aqui 3 objetivos. A gente tem que analisar o fenômeno, ou seja, como é que ele ocorre, onde é que ele ocorre, quem são as partes envolvidas, de que forma ele ocorre. Você fazer uma estratificação desse problema para saber coletar o máximo de informações possível, né? Qual é a frequência que ocorre, quando é que ocorre, se tem turnos diferentes envolvidos, equipes diferentes envolvidas, se existe diferença entre eles. Então, é o que a gente chama de análise do fenômeno, né? Como é que a coisa acontece na prática, né? Onde é que ocorre, enfim. Depois a gente tem que analisar também o processo. Como é que está meu processo, né? As variáveis de entrada, as variáveis de saída, todas as variáveis do processo, começo, meio e fim, o que é que está acontecendo ali que está perturbando o meu processo. Porque conceitualmente o processo é desenhado, definido para que ele não gere falhas e seja normal. Então, se ele não está gerando, ele está gerando falhas e não está sendo normal, alguma coisa está acontecendo nele que está perturbando o processo e está gerando resultados ruins, ou seja, está gerando problema para nós. Tá? E depois, finalmente, a gente faz a identificação das causas raízes. A gente tem que saber o motivo dessas variações, por que a média está deslocada, por que ele varia tanto em torno da média, para poder tratar. Ou seja, nessa fase aqui do Analyze, é o ponto onde a gente finaliza o diagnóstico, que eu falei no início dessa apresentação, né, do segundo take. Então, quando a gente define o problema, a gente mede, valida o sistema de medição, depois a gente analisa o processo para a gente saber quais são as causas geradoras desse problema. Só assim a gente pode tratar esse problema. É muito semelhante ao PDCA, que o PDCA parte exatamente a fase 1 do PDCA, a identificação do problema, a observação, a análise, até chegar no plano de ação. Isso aqui vai até o Analyze, né? Então, isso aqui seriam as 3 primeiras etapas do PDCA, são exatamente iguais. E no DMAIC, diferentemente, tem a parte do Improve, que também tem no PDCA, mas existe uma sobreposição aí de ferramentas. O DMAIC ele utiliza muito mais ferramentas muito mais poderosas sob o ponto de vista da estatística para resolver problemas mais complexos. O que vai fazer com que a gente resolva problemas complexos, a gente tem capacidade de analítica e de solução para os problemas, né? Como é que a gente faz isso? Utilizando ferramentas mais poderosas, tá? Então, as ferramentas que são bastante utilizadas, né? A gente passa por um conceito aqui de teorema do limite central. Para entender isso aqui tudo, a gente tem que entender esse primeiro elemento aqui, que é o teorema do limite central. Como eu falei para vocês, a gente não vai entrar em detalhes técnicos dessa questão aqui. Se vocês quiserem, eu posso mandar material, ou se quiserem fazer consulta por e-mail, pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Tá? Intervalo de confiança, a gente tem que saber o que é intervalo de confiança. Aqui começa a brincadeira, né? Prova de hipótese. Tá? Análise de variância, que é também conhecida como ANOVA. Tamanho de amostra, poder da prova, aquela questão do erro tipo alfa, erro do tipo 1, erro do tipo 2, que é o erro alfa e o erro beta. Correlação e regressão múltipla. Isso aqui é meio que um preparativo aqui para a próxima etapa, que é a parte do Improve. Então, nessa parte de análise, isso aqui é tudo utilizado para a gente ver o comportamento da variável de resposta em função das variáveis de entrada. Porque o meu processo, o resultado que eu meço lá é peso, por exemplo. Então, quais são os parâmetros que influenciam o peso? Aí, quantidade de matéria-prima, temperatura de processo, velocidade de processo, etc. Né? Então, a gente analisa aqui o resultado. A resposta da variável, que meu parâmetro gerencial, ou técnico, que eu estou medindo lá, em função das variáveis de entrada. Tá? Em seguida, a gente tem o Improve, que tem 2 objetivos principais. Ele tem outros objetivos, mas eu procurei tratar aqui dos principais. Primeiro, é que você define as condições ideais do processo. Ou seja, para que o meu processo dê o melhor resultado,
quais são os parâmetros que eu tenho que ter nele para que gere aquele melhor resultado, aquelas condições ideais ou possíveis, né? Então, para que o peso fique sob controle, atenda a especificação, o que é que eu tenho que fazer para controlar da melhor forma, ou seja, quais são as condições ideais que eu devo controlar meu processo para gerar o melhor resultado possível dele, extrair o melhor resultado possível dele, tá? E, além de definir as condições ideais, quando eu defino as condições ideais, eu vou e implemento as ações de bloqueio das causas raízes. Então, se eu sei, depois de todo esse processo de definição, de medição, de análise, e agora no Improve, quais são as condições ideais, o que é que eu tenho que fazer? Padronizar, ou seja, identificar quais são as condições ideais de operação, seja ela de processo de serviço ou de manufatura, para que eu tenha o menor custo possível com a máxima qualidade e não tenha problemas de entrega. Aquelas questões lá que a gente falou anteriormente. Tá? Então, a gente implanta essas ações de bloqueio e o foco aqui é na padronização. Nessa etapa aqui do Improve, são utilizadas basicamente essas ferramentas. Então, interação entre fatores, experimento fatorial, desenho de experimentos, que é o DOE, que muita gente utiliza. Tem muita gente, inclusive, que aprende DOE, mesmo sem utilizar a metodologia completa, mas é um curso que é bastante oferecido e as pessoas utilizam o DOE para melhorar o processo. Porque no DOE você descobre quais são as condições ideais que você vai ter para gerar o melhor resultado possível daquele processo. Isso aqui já é uma coisa mais avançada, que é o método de superfície de resposta, que é um aprimoramento aqui de uma forma bastante sintética, né? Um aprimoramento do DOE. Desenho robusto, visando aqui a questão da padronização. O FTA, que é a árvore de análise de falha, diferentemente do FEMEA, o FEMEA eu falei para vocês que é uma ferramenta proativa, né? A gente analisa as possibilidades de falha e o efeito que gera-se caso haja essa falha. No caso do FTA, o problema já ocorreu, você vai fazer uma análise olhando para o retrovisor para identificar quais são as causas geradoras daquela falha. Por isso que chama árvore de análise de falhas. Então o problema ele já ocorreu, já é fato, e você faz olhando para trás. Ele é uma ferramenta reativa, né? Ela é muito útil, sim, porque você vai identificar lá e ter certeza das causas raízes, mas ela é uma ferramenta reativa e não é proativa quanto o FEMEA. E regressão múltipla também, que a gente utiliza para entender todas essas questões aqui estatísticas dessas ferramentas. Aí na parte final a gente tem o controle, que é o grande desafio. Não é o principal, mas é um grande desafio aqui de qualquer projeto, seja ele de PDCA ou de Six Sigma, que é você assegurar, que essa segunda questão aqui, assegurar a implantação das ferramentas de padronização. Que a coisa mais fácil é você perder o controle e o seu processo se desestabilizar e você ter problemas como você tinha antes de desenvolver o projeto. Então, os objetivos da fase de controle, do control, é definir a capacidade final do processo, depois que você faz percorre todo o caminho aí do Define, Measure, Analyze e implanta as ações, você saber o quão bom ficou o teu processo após todo esse esforço que foi feito. E segundo aqui, é a gente assegurar a implantação das ferramentas de padronização. Aí tem algumas ferramentas aqui. Aqui a gente tem na parte de padronização, procedimentos, controle estatístico de processo, 5S, que é muito interessante, muito importante a gente ter o 5S implantado. Alarmes, sejam sonoros, visuais, sistema de Kanban, que é muito usado também. Rotinas estruturadas, que garante bastante o acompanhamento ali, tratamento de anomalias, das anomalias que ocorrem no teu processo. OKRs, que são dispositivos à prova de falha. Automação, aqui a gente já parte para uma parte do investimento maior, né? Essas ferramentas aqui, automação, redesenho, o nível de investimento já passa a ser significativo, né? Você vai embarcar tecnologia onde não existe. Automação, a sua fábrica, o seu processo é um processo que é pouco automatizado ou não é automatizado, e você vai colocar lá os PL6, controlador lógico programável, IHM, enfim, automatizar teus processos. Tá? Então tem um investimento aqui, tanto na parte de hardware, de software, e tanto de treinamento também, de adequação das linhas. Né? Redesenho também, a diferença do automação para o redesenho, que você aqui no redesenho, além de automatizar, você troca partes importantes de equipamento.
E o DFSS, que é o sonho de consumo, que vem do inglês também, que é você projetar para Six Sigma, é Design for Six Sigma. É você projetar o teu processo para que não gere falhas. Então, é uma concepção de projeto, de concepção, que é muito utilizado o QFD, que é o Quality Function Deployment, para você ter produtos ou processos que não gerem defeitos. Tá? E ainda dentro dessas ferramentas aqui do Control, a capacidade final, que é a mesma ferramenta que a gente vê no inicial, que é a análise de capacidade, o Capability Analysis. Toda a parte de documentação do mapa de controle, enfim, plano de controle, enfim, toda a parte de documentação do projeto e a conclusão do projeto. Porque o projeto ele tem hora para começar, hora para terminar, e você tem que fazer a passagem de bastão para o dono da linha, o dono da área que você desenvolveu. Então essa passagem de bastão ocorre na conclusão do projeto. Aqui nesse slide anterior, deixa eu voltar aqui, a gente finaliza aqui a parte da metodologia. Se ficou alguma dúvida, eu reitero aqui. Fiquem à vontade para me consultar aí pelo Instagram, pelos canais de comunicação que eu passei para vocês, por telefone, se quiserem ligar para tirar dúvidas, tá? Que eu posso mandar materiais complementares aqui. Isso aqui é só uma apresentação bastante breve, que é um desafio grande você falar de uma metodologia complexa como o DMAIC em pouco tempo. E para a implantação do Six Sigma dentro da estrutura, isso aqui tem que partir daqui de cima, né? Então os diretores, diretoria, né, a presidência, a época a AGE foi Jack Welch pessoalmente, o falecido Jack Welch, faleceu esse ano. Ele foi quem fomentou, ele patrocinou a implantação da metodologia dentro da AGE em todas as divisões, né? Todos os países do mundo. Até para você ter ascensão profissional dentro da AGE, você tem que ter a graduação de Green Belt, Black Belt, etc. Né? Então isso aqui parte de cima, é top-down, de fato, né? Porque os diretores eles vão estabelecer aqui a visão do programa, visão estratégica de longo prazo, o que está sendo utilizado. Define também as diretrizes, que está do lado aqui, né? Então define as diretrizes e propõe as equipes, quem vai compor a equipe que vai se dedicar exclusivamente ao programa Six Sigma. Prover os recursos, porque treinamento custa caro, as pessoas custam caro, o que vai se investir custa caro. E apoia publicamente a iniciativa, porque se a diretoria não apoiar, não vai entrar na crença aqui do resto da organização. E eu queria fazer somente um comentário breve sobre os recursos necessários, sob o ponto de vista de pessoas, de sistema, de recursos geral, inclusive recursos financeiros. Porque a metodologia Six Sigma, ela investimento em treinamento e capacitação é um investimento que não é barato, mas o retorno é enorme. Então, não é à toa que Jack Welch encampou essa briga aí e implantou em todas as operações da empresa. Não somente na área industrial, mas nas outras áreas de apoio também, logística, administrativo, financeiro, etc. Porque realmente dá retorno. Você investe para cada um que você investe, você tem 9 de troco, né? Então a empresa realmente ela se beneficia. A relação dos projetos que você tem usando o Six Sigma são de 1 para 10. Então a cada um que você investe, você tira 10 de retorno e paga aquele 1 que você investiu. Então, abaixo da diretoria aqui estão os donos das unidades de negócio, que são os gerentes, gerente de manufatura, gerente de manutenção, gerente financeiro, gerente de administração de pessoal e assim por diante, gerente comercial, logística, ou seja, corpo gerencial da empresa, que eles, como são pessoas que respondem por resultados gerenciais, e eles têm interesse em resolver os problemas das suas áreas, né? Então, qual é o gerente de logística que não quer reduzir custo logístico? Qual é o gerente de manufatura que não quer reduzir perda ou reclamação do cliente ou devoluções por produto não conforme? Qual é o gerente financeiro que não quer reduzir inadimplência? Qual é o gerente de RH que não quer reduzir o absenteísmo e o turnover da equipe? E assim por diante. Então, cada gerente tem seus problemas, baseado nas suas métricas de indicadores gerenciais. Então, eles buscam a área de oportunidade. Onde é que você olha? O resultado do negócio, né? Então, se eu sou da área financeira, eu vou olhar a margem de contribuição, eu vou olhar a EBITDA, eu vou olhar a inadimplência, eu vou olhar outros indicadores lá da área financeira. Se eu sou um gestor de manutenção, eu vou olhar paradas não programadas, eu vou olhar MTBF, MTTR,
esse custo de manutenção, sobressalentes, etc. Né? Se eu sou um gestor da produção, eu vou olhar o EE, vou olhar a produtividade da minha linha, vou olhar a perda de produto, vou olhar não conformidades e assim por diante. Então, cada um olha dentro da sua área as oportunidades e participa também na priorização do projeto, porque dentro de qualquer unidade de negócio tem vários projetos que eu tenho que tratar, mas eu tenho que priorizar porque pode ser que eu não tenha recurso para tratar tudo simultaneamente. Então, existem ferramentas específicas, né, no processo decisório para a gente priorizar projetos. Eles têm que aprender a metodologia até para entender como é que a coisa funciona e falar o idioma Six Sigma, que é um idioma muito peculiar, né? Então a gente fala em Capability Analysis, fala em Define, fala em análise de capacidade eu falei, mas tem uma série de outras, FEMEA, tudo que a gente já viu anteriormente. Então é importante que essa turma aqui saiba esse idioma para que quando eles estiverem prestando conta ou definindo a questão de projetos, eles consigam entender pelo menos, não é eu costumo fazer um paralelo, não é um fluente, mas pelo menos ele se vira na hora de prestação de conta de resultado, numa apresentação de um projeto, ele entende a linguagem que é passada. Tá? E também tem que fomentar a implantação da cultura de melhoria dentro da empresa. Os gerentes estão aí para isso, né? Desse lado de cá, a gente tem o Deployment Champion, que eu vou falar sobre o Deployment Champion e quem está aqui abaixo dele. Na ocasião, eu falei inicialmente lá na minha apresentação, eu fui Deployment Champion da White Martins para a região andina, então fui responsável pela operação em 3 países desde o início, né? Desde a implantação, definição dos projetos, treinamento da equipe. A gente trouxe um consultor da academia, a Six Sigma Academy, para treinar nossa turma. Eu participei dos treinamentos, fiz minha formação nessa área. E eu era o Deployment Champion, ou seja, eu era o gestor responsável pelos projetos de Six Sigma lá na região andina, dentro dessa operação de 3 países. E a gente atuou não somente na área industrial, como eu falei antes, mas na área de logística, na área financeira, na área de supply chain também. Então, eram muitos projetos, muitas oportunidades de melhoria. Então, existe a figura do Deployment Champion, que ele é o coordenador, é o cabeça, o head dessa questão do Six Sigma da empresa. Então, ele presta conta para esse cara aqui de cima e fica aqui trabalhando junto com essa turma aqui do lado para conseguir, ele coordena o projeto, né, o programa, presta conta dos resultados, colabora com a definição das estratégias junto aqui com a direção e os gerentes, seleciona o projeto com os gerentes, coordena as atividades das equipes que estão aqui abaixo dele, negocia os recursos para o projeto, sejam recursos financeiros, recursos de gente, recursos materiais, enfim, software, essas coisas. E valida também os ganhos do projeto junto à controladoria, porque uma coisa importante no programa é que para dar credibilidade ao programa, é importante que esses resultados sejam validados pelo órgão fiscalizador, o órgão regulador fiscalizador dentro de uma empresa que é a controladoria. Então existe um índice lá que seja ele de produtividade, de perda, de não conformidade, então a gente tem que traduzir isso para uma linguagem financeira para a empresa reconhecer isso. Então essa validação aqui é papel do Deployment Champion, para dar mais credibilidade ao programa e mostrar que ele de fato está se pagando, que realmente ele é importante aí para o ganho de eficiência. Tem a figura aqui do Master Black Belt. Esse aqui, o foco desse cara aqui é treinar as equipes da empresa, né? Os Black Belts, Yellow Belts, os gerentes, enfim, treinar essa turma toda. Ele ajuda também na definição das estratégias, aqui junto com a diretoria, junto com o Deployment Champion. E ele fomenta a implantação da cultura também de melhoria na empresa. Então é aquela história do Kaizen, né? O Kaizen o tempo todo melhorando. Tá? Então o papel desse cara, a exemplo do Deployment Champion, ele também tem dedicação exclusiva, viaja bastante, treinando nas unidades, formando a turma, fazendo acompanhamento dos projetos também, junto aos Black Belts, que é essa turma aqui de baixo. Tá? Também tem dedicação 100% ao programa. Eles trabalham com projetos de alta complexidade. Quanto maior a complexidade, mais ferramentas eles vão ter que aprender. Diferentemente de um Green Belt, ele não precisa conhecer tão profundamente as ferramentas, nem todas as ferramentas. O Black Belt ele tem que saber bastante, porque os problemas que ele vai enfrentar são problemas complexos. Sob o ponto de vista de média, sob o ponto de vista também de dispersão. Então ele tem que saber realmente dominar esse conhecimento para poder tratar o problema e conseguir padronizar, estabilizar o processo numa situação ideal.
tá? Então executa os projetos de alta complexidade, buscam novas oportunidades também, áreas de oportunidade, treinam as equipes e apoiam a implantação da cultura de melhoria na empresa, né? Ou seja, isso aqui é um pilar que trata do Six Sigma dentro da empresa, fomenta a cultura e cuida para que a banda toque adequadamente. Desse outro lado aqui, a gente tem a figura dos Green Belts. E Green Belts são pessoas que não se dedicam exclusivamente ao programa, mas têm uma boa bagagem de conhecimento da ferramenta e regularmente eles podem fazer projetos de média, moderada complexidade, que está até aqui. Eu falei para vocês naquele slide no início lá, né? Projetos de média complexidade, o Green Belt está habilitado a conduzir e ter sua equipe. Ele também pode compor a equipe de um Black Belt. Então você pode ter um Black Belt aqui com o Green Belt na sua estrutura para ajudá-lo no desenvolvimento de um projeto de alta complexidade. E por fim aqui a figura dos Yellow Belts. Essa nomenclatura Yellow, Green, Black Belt, ela vem das artes marciais. Então Yellow Belt. Tem o White Belt também, que eu não coloquei aqui nessa apresentação, porque o White Belt ele tem praticamente uma degustação do que é o Six Sigma. O Yellow Belt já tem um treinamento de 16 horas, então já dá para ver muita coisa. O Green Belt é um treinamento já de 40 horas ou mais. A gente dá treinamentos aqui, vários treinamentos, aqui no polo automotivo da Jeep, nas universidades e empresas também que se interessam, Coca-Cola, enfim, tem várias empresas que a gente andou dando treinamento. O Black Belt, esse treinamento aqui é de 8 horas, esse aqui 8 ou 16 horas, o Yellow Belt. Isso aqui é um treinamento de 40 horas ou mais, dependendo do conteúdo a gente pode esticar um pouco mais. Quando a gente coloca a parte de Lean Manufacturing, esse treinamento ele vai para 56 horas. O Black Belt é um treinamento já de 160 horas, são 4 semanas de treinamento. E depois você faz uma complementação para o Master Black Belt, que é um treinamento adicional para a parte de gestão de projetos e tudo mais. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura orgânica das empresas. Essa turma de cá é dedicação exclusiva. Isso aqui é a linha de frente aí que está à frente das operações. Aqui eu finalizo essa apresentação. Eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado, que aproveitem bem esse conteúdo. É um conteúdo, obviamente, é um conteúdo muito superficial, porque não dá para a gente falar em Six Sigma em 40 minutos, 1 hora, que é o tempo que eu estou falando nesse vídeo. Agradeço demais o tempo de vocês, me coloco novamente à disposição. Se vocês tiverem algum interesse pelo assunto, quiserem fazer algum treinamento com a gente oferece também esse treinamento, tanto em company quanto turmas abertas, a gente faz. Estamos, inclusive, promovendo um treinamento online. A partir de agosto, o professor Helder tem mais detalhes sobre esse treinamento. A gente vai abrir uma turma, já abriu uma turma. Esse treinamento vai começar a acontecer agora em agosto. E já temos aí muita gente treinada, não somente no Six Sigma, quanto também no Lean Manufacturing. A gente tem uma turma forte aí trabalhando na questão dessas ferramentas, que são das metodologias que são muito importantes aí para qualquer empresa que se preze. E meu contato vocês já têm. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato com a gente aí, eu vou estar à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês, a dedicação, o interesse e vamos estar aqui de braços abertos para receber vocês. Tá? Um forte abraço, que tenham um excelente dia e até a próxima. Até logo.